Exatamente. Produzir vídeos pro público gringo. Exatamente. Eu gravava lá, tinha vários tutores lá. E a gente produziu bastante vídeo lá também. Tu morou lá há quanto tempo? 5 anos. Como é que foi o esquema de ir pra lá? Tu só foi e foda-se? Cara, não? tipo, na cara e na coragem, a gente foi. Não, mas e pra os caras deixar tu ficar? Como é que foi? Não, eu tinha visto, que isso, cara. Não, eu sei, então é isso que eu tô perguntando. Como você conseguiu visto Visto pra... L1 de trabalho. A minha empresa daqui tá. me transferindo pra minha empresa de lá dos Estados Unidos. Entendi. Aí eu fui pra lá, Ah, caralho, dá Tu pra fazer abriu uma assim? empresa lá. abri uma empresa lá. Interessante. Aí o que acontece? Mas custou uma grana pra abrir uma empresa lá, imagina. Puta, nada, zero. É coisa mais fácil. Você abre agora, já tá aberto no dia seguinte. Custa manter, né? Ah, é? Não, também não. Por quê? Ué, os funcionários. Andresa, essa entrevista é com quem? Funcionário, mas a gente tá falando só de empresa. Se quiser abrir uma empresa e não ter funcionário, tudo bem. Agora, funcionário é caro. Eu, por 5 anos, mantive lá 6 funcionários. Que, cara, tipo, bem caro, né? Lá os caras Mas são... porra, mas dá pra ganhar. Mas lá é um lugar que tu Mas ganha lá você ganha dinheiro muito também, dinheiro. imagina. Sim, mas aí que tá. Eu já ganhava dinheiro lá fora. O site já me gerava receita em dólar. O que eu fui fazer lá, simplesmente eu tive que fazer o meu business plan, seguir o meu planejamento de negócio para poder mostrar pra imigração que eu tava fazendo isso. Entendi. Só que eu poderia, por exemplo, usar instrutores brasileiros, muito mais baratos, que falassem inglês e produzissem conteúdo pra mim. Mas não tinha jeito. Eu tinha que ter na minha folha salarial, no meu payroll, funcionários americanos. Tem um mínimo de funcionários americanos? Tinha por ano. Tipo, no primeiro ano 4, depois tinha que passar pra 5, depois pra 6. Ah, Entendi, então não é aí tão vai barato ficando esses caro. vistos aí, É. né? Pô, Acaba sendo caro. Lógico, cada salário desse, 3, 4 conto em dólar. $1, né? 3, 4 mil dólares. Então, pô, pra mim tá ficando O caro, bom é que lá né, não tem cara? 13º, né? Nem férias. Não tem. Não. Não, é impressionante. Você, tipo, tu demite o cara assim bem, tipo, pô, valeu. E tá indo embora. Não tem mais conversa, não tem esse negócio de... Ah, mas quanto você vai me pagar? Então era muito fácil. Contratar uma pessoa lá era muito fácil, sabe? E realmente funcionou bem. Essa coisa de contratar funcionário dos Estados Unidos, pra mim, funcionou muito bem. Mas tu foi lá porque tu queria morar lá? Foi. Ou foi porque Não, tu... por uma série de coisas, envolvendo várias coisas, né? Segurança, qualidade de vida, minha empresa, que realmente eu quis ir pra lá pra apostar na minha empresa, e eu consegui sim elevar a minha empresa. Não como eu queria, mas eu levei a minha empresa Mas sim, ir pra lá americana. mudou a e-cords. Se você não tivesse ido pra lá, não teria sido a mesma coisa. Não. O ICOD já era um sucesso antes. É. Já era um sucesso antes. Então que empresa você tá falando? ICODs mesmo. Ué, então porra. Mas eu fui... Tudo bem. Mas, assim, não é o que eu fiz lá que levantou o ICODs. Simplesmente eu continuei o trabalho que eu já fazia no Brasil. Entendi. Só isso. Então, na verdade, tu só queria morar nos Estados Unidos mesmo. Não só isso, é o que eu te falei. Eu queria, sim, produzir conteúdo nos Estados Unidos, com um gringo mesmo, dando aula. Tanto que eu aluguei um galpão lá grandão, fiz uma coisa bacana nos Estados Unidos. Mas, no final das contas, eu tive o meu visto L1 no último ano, não renovou pro Green Card, eu tive que voltar. Voltei, inclusive, para aquela entrevista lá com o Danilo Gentili. E agora eu tô aqui, tô aplicando de novo pra voltar, né? Porque eu tenho casa lá e tal. E eu sinto muita saudade, mas um dos motivos que o Igor não deixou ainda falar foi meu filho, por exemplo, que tem TDAH. E assim, o TDAH no Brasil, esse é um corte bacana pra você, Flo. Como que é tratado o TDAH no Brasil? O TDAH é uma coisa que eu acho séria, muito séria, que muita gente não entende, que acha que é sem vergonhice da criança, que tá longe de ser isso. Eu não sou perito em TDAH, tem muito psicólogo que vai poder, inclusive, me corrigir algumas coisas aqui, mas ele é muito mal entendido, inclusive, pelos professores, pelos colégios. Então, por exemplo, o Lucas, ele tinha realmente dificuldade com várias coisas, ele era mais lento que as outras pessoas, ele tinha... Eu tenho isso também. Você também tem TDAH, né? Eu não sei se você tem, porque não foi diagnosticado, mas... Mas eu acho que você tem. Eu era bem lento E não tô na brincando, escola. tô falando sério, assim, às vezes pelo seu jeito. TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, as pessoas que têm isso, só pra vocês entenderem, elas têm sintomas de não prestar muita atenção. Quando você fica conversando com essa pessoa durante 15 minutos, a pessoa já tá em outro planeta, já quer ir embora. A pessoa realmente, ela fica batendo a perna, ela quer pular, sabe? Ela tá com a cabeça em outro lugar, é muito difícil se concentrar. Isso que é o déficit de atenção. E com hiperatividade ainda pior ainda, porque a pessoa fica, né? E você tem esses dois? Eu perdi o comecinho. Não, cara, é o filho dele. Eu o filho não dele. sei. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Você tem também hiperatividade. Eu tenho. É difícil eu conseguir, às vezes, prestar atenção quando minha cabeça tá em outro lugar. Agora eu tô me concentrando pra estar aqui, né? Mas vamos lá. E assim, chegou um ponto que eu comecei, inclusive, a ler livro, que a Andressa me dava livros pra ler sobre TDAH, e eu percebi que eu era meio assim também de não entender o TDAH, de achar que não, nada que uma boa conversa não resolva com o garoto, ele tem que fazer o que a gente mandar e tal.
E não era assim. Uma boa conversa com a cinta, uma chinela. Não faço isso, eu realmente converso. Né? Chamei a atenção dos meus filhos assim com palmadinha muito poucas vezes, dá pra contar. Mas assim, o TDAH você realmente tem que conversar, você tem que entender, tem que ter tratamento diferente. Porque eu tenho 2 filhos, né, cara? Um é tipo totalmente alto astral, o outro é mais pra baixo, é o TDAH. Mas é também super de boa também, tranquilaço. Mas ele acha que todo mundo tá contra ele, tem essa coisa de complô, não sei, tem bullying comigo. E não acontece muito isso, mas às vezes a pessoa encara dessa forma. Tem dificuldade em fazer os deveres de casa, tem dificuldade em ficar no colégio prestando atenção no professor. Eu não gostava também, nossa. Nossa, a cabeça da gente tá em outro lugar, né? Pra mim aquilo era meio perda de tempo, porque, tipo, por que eu tenho que estar no ritmo de todo mundo se o meu ritmo não é esse, tá ligado? Pra Mas mim era isso. a gente até pode falar sobre isso. A abordagem Cara, do ensino brasileiro é horrível. Fala só um pouquinho mais perto do microfone que não tá saindo direito aqui. É. É que esse Só microfone é puxar, chato, ele é bem puxa chato, ele. tem que falar pertinho. Beleza. Hello. E eu acho o ensino brasileiro, a abordagem horrível. Eu posso tocar nesse assunto daqui a pouco, me lembra. E eu digo por quê. E aí o que acontece? Eu me lembro que uma vez eu fui no colégio do meu filho, com os laudos, inclusive. Não sei se tinha laudo, enfim. Eu fui no colégio do meu filho pra Lá falar. nos States. Não, Já tinha, aqui no Brasil. Você já tinha. Eu tinha, mas não levei. Aí eu fui no colégio dele e falar assim, olha, ele tá tendo dificuldade e tal pra fazer os deveres e ele tem TDAH. Cara, diretor do colégio, pai, você tem que abrir o olho que essas crianças, às vezes, eles mentem muito. Pô, cara, aquilo foi um banho de água fria pra mim. Cara, meu filho com laudo do psiquiatra e psicólogo, tomando Ritalina, remédio, porque tem que tomar. E a professora fala isso, aí realmente eu vi que eu tava no lugar errado, cara. Porque, sabe, é muito difícil a pessoa ter educação dessa forma. Sabe? E quando você tem TDAH, você tem que ter privilégios no colégio. Ah, não, mas por que tem que ter privilégio? Porque tem que ter, cara, senão a pessoa não aprende. Que tipo de privilégio? Senta na frente, ter mais tempo pra fazer uma prova. Isso é uma coisa natural. Estados Unidos tem tudo. E aí o que Lá na acontece? cultura inglesa, eu trabalhei na cultura inglesa e lá tinha esse lance. Os caras eram tratados diferente, eles iam pras aulas de apoio lá de graça. É lógico, Eles tinham. senão não aprende, o que cara. mais? A prova deles era separada, eles não faziam provas junto com o resto da turma. Então, aí o que acontece?